dia, torcedor vascaíno, ligado aqui no canal AV+, nessa sexta-feira, sextou aqui no canal AV+, nesse Atenção Vascaínos. E você que está chegando agora no canal, ainda não se inscreveu, se inscreva aqui conosco, mande suas mensagens, dê as suas opiniões. Você pode ser a favor da minha opinião, você pode ser contra, você pode dar a sua opinião ficando em cima do muro, você pode fazer qualquer coisa. Que você, de qualquer uma coisa é certa, você vai ser muito bem-vindo no canal. Tá legal? A outra coisa, o primeiro assunto que eu quero trazer é sobre a arbitragem do jogo Cruzeiro e Vasco, que vai ser agora a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser em Uberlândia, no Parque do Sabiá, às 18h30. Um jogo muito importante para o Vasco, desse primeiro dos 6 jogos que o Vasco vai fazer fora de São Januário. O árbitro escalado é o gaúcho Rafael Klein. Ele é um árbitro que tem 35 anos, ele foi ao quadro da FIFA o ano passado, em 2024, é um professor de educação física, e tem no currículo dele um fato assim importante também. O ano passado ele foi considerado o melhor árbitro da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é um dado assim importante, principalmente para a carreira do árbitro. E ele tem alguns resultados aqui para o torcedor, né, que gosta de superstição, saber os resultados, quando o árbitro apita, se o Vasco ganhou, se o Vasco perdeu, se o Vasco... Então eu puxei aqui para 2023. Ele apitou Vasco 2, Palmeiras 2. E Vasco 1, Cuiabá 0, em 2023. E em 2024, ele fez 21 jogos do Campeonato Brasileiro. Apitou muitos jogos no campeonato. Ele fez Vasco 0, Cruzeiro 0. Fez Vasco 2, Corinthians 0. Fez Vasco 0, Palmeiras 1. Esses jogos pelo Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil, ele fez aquele Vasco 3, o Água Santa 3, e o Vasco se classificou na cobrança dos tiros livres, da marca do pênalti. E ele fez o Atlético Goianiense 1, Vasco 1, foi o jogo de ida. E a volta o Vasco venceu por 1-0 e se classificou também para as oitavas de final da Copa do Brasil. Esse ano, em 2025, ele já apitou 4 jogos. Apitou um jogo do Vasco na primeira rodada, em que o Vasco venceu o Santos por 2-1. Então é um árbitro que, é lógico para superstição, ele tem dado sorte ao Vasco. O Vasco ganhou e se classificou muito mais do que perdeu com ele. Mas, fora isso, é um bom árbitro, um árbitro que apitou aí finais de campeonatos estaduais, pelo Brasil inteiro. É um árbitro rigoroso, é um árbitro que tem uma boa condição física, é um árbitro tecnicamente bom, senão não teria sido escolhido o melhor árbitro ano passado. Então vamos esperar que ele faça uma grande arbitragem aí no domingo e que não tenha nenhum problema no jogo, não tenha nenhum lance duvidoso, para que a gente fique comentando e criticando a arbitragem. Então eu espero que ele faça uma arbitragem limpa, arbitragem sem polêmicas, uma arbitragem tranquila, num jogo muito difícil, já sabendo que o jogo vai ser muito difícil, muito intenso, e as duas equipes querem fazer pontos. E aí já entenderam, que 3 pontos agora no início vale os mesmos 3 pontos para o final do campeonato, a matemática não muda, e vai ser um grande jogo com toda certeza, torcer para uma grande arbitragem do Rafael Klein. O outro assunto, esse assunto está sempre vindo à tona, porque o Vasco não consegue ter uma sequência de boas atuações e de bons resultados para que a poeira baixe e a gente fique mais tranquilo, Então não há uma sequência assim positiva. Então tá sempre, aí quando vai num jogo vai bem, teve um bom resultado, aí no outro jogo você pensa que vai bem também, mas não vai. Então existe sempre um questionamento, a comissão técnica, a diretoria, tem sempre um problema.
E o que eu fiz? Eu me atrevi aqui a pegar, por exemplo, o elenco do Vasco, a grande parte do elenco do Vasco, eu dividi aqui como se fosse uma radiografia, né? Eu dividi em 5 categorias de jogadores, para a gente poder assim, pensar, raciocinar em cima disso. Então, por exemplo, na primeira categoria eu botei os jogadores com pouca intensidade, que não suportam o jogo inteiro. Eles vão assim, jogam o primeiro tempo, no segundo tempo até uns 15 minutos e depois eles caem de produção, caem de intensidade e muitos são substituídos. Então nessa categoria eu coloquei, por exemplo, o Coutinho, né, que chega com 15, 20 minutos ele tem uma queda de produção. Coloquei o Adson, que só joga o segundo tempo. Coloquei o Paulinho. Coloquei o Jair, o Payet, o Garré, o Alex Teixeira e o Nuno Moreira. Agora, dentro dessa pouca intensidade, os motivos para essa pouca intensidade, essa baixa intensidade, são diversos, né? Primeiro, a falta de condição física mesmo, né? Pode ser que alguns desses jogadores não estejam bem preparados fisicamente. Pode ser que o excesso de jogos tenha influência. Pode ser que o número e a distância das viagens tenha influência. Mas o fato concreto é que esses jogadores apresentam baixa intensidade durante os 90 minutos que eu estou falando. Pode ser a própria genética dos jogadores, né? O próprio organismo do jogador não suporta, né, essa intensidade do futebol de hoje. Pode ser uma questão de adaptação, né, à temperatura, ao calendário, jogadores que não estavam acostumados com esse calendário, jogador que veio já no final da temporada dele fora do Brasil. As viagens, já falei, longas, a pressão que é exercida aqui no futebol brasileiro. Então esse pode ser um outro motivo. Jogadores voltando de graves contusões também é um outro motivo. E jogadores com a idade já avançada. Então, na realidade, são vários os motivos para esses jogadores apresentarem baixa intensidade. Aí o torcedor pode estar falando, pô, mas você colocou o Nuno, o Nuno é um bom jogador. Claro que o Nuno é um bom jogador, assim como o Coutinho é um bom jogador. Isso não se discute. O que eu estou colocando aqui é a questão da intensidade. É de suportar 90 minutos. Né? Então, o que mostra, né, as substituições, por exemplo, né, o Coutinho sai com 15, com 20 minutos de jogo. É um excelente jogador? É claro que é, diferenciado, é evidente. Ninguém está colocando isso em dúvida. Estou falando de intensidade. O Nuno também é um bom jogador. Foi uma boa contratação do Vasco. É um bom jogador. Mas, quando chega uns 20, 25, meia hora, ele já está, também ele cai muito de produção, tá certo? Coloquei uma outra categoria de jogadores que se empenham muito, mas cansam já no final do jogo, que aí é o caso do Verratti, né? Porque o Verratti ele não sabe dosar a energia. Então o Verratti ele marca o zagueiro central, ele sai correndo em cima do zagueiro. O zagueiro central dá para o quarto zagueiro, ele sai correndo para marcar o quarto zagueiro, ele fica tonto ali, correndo em cima de todo mundo. E quando o zagueiro atrasa para o goleiro, aí ele dá um tiro para marcar o goleiro. Ele não quer saber se o Vasco está ganhando, perdendo ou empatando. Ele vai lá marcar o goleiro. Então, se ele não sabe dosar a energia, ele não sabe, ele fica correndo demais e muitas vezes desnecessariamente. Outras vezes não, ele vai dar uma cobertura, ele combate, ele é um lutador, cara. Isso não tem dúvida. Hugo Moura é outro. Também se esforça, se mata, se arrebenta, marca um, marca outro, ataca, defende, dá carrinho, é outro. Então, o Piton alguma coisa, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e sabe que depende dele o cruzamento para o Verratti, então ele está sempre indo ao ataque, voltando desesperadamente. No final do jogo, está muito cansado, de tanto que ele se empenhou no jogo. Agora, tem os jogadores com disposição. Essa já é uma outra categoria de jogadores. Aí eu coloco o Paulo Henrique, muita disposição.
O João Vitor, muita disposição. O Tietê também tem disposição. O Lucas Freitas, que também aguenta jogar os 90 minutos tranquilo. E boto também o Ryan, que ele também aguenta jogar. Lógico que de vez em quando tem que acordar ele um pouco e tal, mas ele consegue, ele tem intensidade ainda para suportar os 90 minutos. Agora, tem os jogadores também, é uma outra categoria, os jogadores de baixo rendimento. E aí, infelizmente, eu sou obrigado a colocar o Jean Davi, né, que pouco tem sido aproveitado, e às vezes que foi aproveitado não mostrou futebol suficiente para se manter no time do Vasco. Não estou nem falando do time titular, não, mas muitas vezes não tem ficado nem no banco. E a última contratação que foi o Lloyd Augusto, que até agora também teve algumas oportunidades, pouco tempo, é verdade, mas não mostrou evolução, aí andou ficando no banco, aí depois não entrou nos jogos, e no último jogo não foi nem relacionado. Então são jogadores de, por enquanto, baixo rendimento, né? E jogadores da base, é uma outra categoria de jogadores, né? Que são jogadores que não têm tido oportunidades, talvez até que merecessem. Aí eu cito o Zuccarello, né, que ficou um tempo aí fora, voltou para o sub-20, aí ultimamente tem ficado no banco e entrado até eventualmente. E o outro jogador, a meu ver, é o GB, cara. Não dá para entender por que o GB não é aproveitado para ficar no banco de reservas. Por que ele não é aproveitado? Então, às vezes no banco está o Jean Davi, às vezes no banco está o Lloyd Augusto, e o GB não vai nem para o banco. Eu até entenderia quando, por exemplo, o Verratti é o titular e o Carille optou pelo Ryan como o reserva imediato do Verratti. Ok. E aí não teria espaço para o GB. Agora, a partir do momento que os jogadores de beirada, né, que foram o Garré, que não rendeu até agora, o próprio Adson, voltando de contusão. Então, se esses jogadores não estão ok, não estão 100%, o Carille fez muito bem, foi muito assertivo. O Carille, então, voltou com o Ryan como titular. Então, agora o Ryan é o titular e o Verratti, evidentemente, é o titular. O Ryan seria o substituto do Verratti, mas agora não é mais, porque ele está começando o jogo. Então, qual é o jogador que teria as características parecidas, né, com o 9, com o centroavante? Não tem no elenco. Aí entra o Alex Teixeira. Então não tem. Por que o GB então não está no banco? Por uma eventualidade dessa, já que o Ryan agora está começando o jogo. Ele não é mais o reserva do Verratti, ele está jogando junto com o Verratti. E aí o GB não está. Então não dá assim, não dá para entender. E agora, nisso tudo, né, nessa radiografia que eu tentei fazer, eu pergunto, esse elenco é o elenco ideal para disputar 3 competições, e 3 competições muito difíceis? Copa do Brasil é jogo de mata-mata, Copa Sul-Americana é jogo de mata-mata, Campeonato Brasileiro é um campeonato não é um campeonato, não é uma disputa de velocidade, é uma disputa de resistência. São 38 jogos, viagens longas. O Vasco está jogando de 3 em 3 dias. Então fica muito difícil você, com esse elenco, né, com esses jogadores, com essa qualidade, que não é ruim. Não, a qualidade não é ruim. Ninguém está dizendo que o time é péssimo. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que é um time razoável, mas com pouca intensidade. Com pouca intensidade. E aí fica muito complicado, né, você pegar o time para disputar 3 competições desse nível. Agora, por exemplo, o Vasco já jogou assim, na sequência, 4 jogos, e vai jogar 6 jogos fora de casa. E com viagens para o exterior. Então fica muito difícil o time que já demonstra esses problemas, ele ter resultados positivos
sequenciais. Então o torcedor do Vasco ele fica desesperado porque ele está vendo que o time não engrena e é jogo em cima de jogo, praticamente de 3 em 3 dias. Então realmente é muito complicado. Tá bom, torcedor? Agora, essa é a minha radiografia, né? Dividir os jogadores nessas categorias. Agora, eu queria saber a sua opinião. Você concorda com isso que eu falei? Você discorda disso tudo que eu falei? E o mais importante, você teria alguma solução para isso? Uma solução assim, para curto prazo, né? Para médio prazo? Que, por exemplo, a janela de julho é uma opção, é uma solução. O Vasco investir na contratação de bons jogadores. Não é jogador para compor elenco. É bons jogadores tecnicamente e que tenham caixa, e que tenham pulmão, e que tenham disposição, e que joguem com intensidade. Tem que ter essas duas valências. Tem que ser bons tecnicamente e tem que ter pulmão para suportar jogar 90 minutos. Então, essa janela de julho, ela é muito importante e pode ser uma solução. E aí eu pergunto, torcedor, você tem alguma outra solução para resolver esses problemas que eu estou colocando aqui? Mande a sua opinião. Tá legal? Se é a favor, se você concorda, se não concorda. O importante é a sua opinião. Ok, amigos? Um grande abraço e até a hora do jogo.